Olá, queridos amigos, irmãos, famílias da IPB de Baturité, pastor Ricardo Davis com o seu conselho. Para nós é um privilégio poder participar das celebrações de aniversário desta igreja. E quero, nessa noite, trazer uma palavra para vocês sobre o tema a fidelidade de Deus. Quero ler, inicialmente, o texto que está no Salmo de número 89, dos seus versículos de número 1 ao versículo de número 7, que assim nos diz: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois, disse eu, a benignidade está fundada para sempre, e a tua fidelidade tu confirmarás nos céus, dizendo: Fiz aliança com meu escolhido, e jurei a Davi, o meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade, e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebrem os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia do Santo as tuas fidelidades. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos. É temível sobre todos os que o rodeiam. Certamente os amados irmãos da igreja de Baturité que nos ouvem nessa noite devem lembrar de muitos momentos em que tiveram que superar, porém ali o Senhor manifestou a sua fidelidade para com esta igreja, para com seu povo. E não é diferente no momento atual que estamos vivendo, de isolamento social, de pandemias, de alguns lugares aí em lockdown. Porém, queridos, nenhum desses termos novos usados limitam ou anularam a fidelidade de Deus. Deus continua sendo fiel aos seus decretos, às suas promessas e ao seu povo em todo momento, em todo tempo e lugar. O salmo que nós acabamos de ler mostra o salmista anunciando essa fidelidade. Os comentaristas dizem que esse é um dos textos bíblicos onde mais se enfatiza a veracidade da fidelidade de Deus. E a minha palavra é nesse sentido, que a igreja presbiteriana de Baturité esteja firmada nessa expectativa, nessa esperança de que Deus é fiel em todos os momentos. Nos melhores aos nossos olhos, como nos piores também. A fidelidade de Deus não é variável, ela não muda, porque Ele é fiel. E a partir disso, a minha reflexão é que tenhamos pelo menos 3 atitudes diante dessa fidelidade à luz do texto bíblico. Primeiro, no versículo 1, o autor diz que vai proclamar essa fidelidade. Então, a primeira atitude que eu motivo vocês e os exorto no sentido de encorajá-los é publicarem a fidelidade de Deus. Às vezes, nós estamos em dias que nos apressamos em fazer muitas publicações em nossa vida. Porém, nós precisamos também publicar aquilo que o Senhor tem feito e tem demonstrado em sua fidelidade para conosco. No versículo 1, é interessante porque ele diz: Cantarei para sempre as tuas misericórdias, os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. O que ele está dizendo? Que ele vai falar, que ele vai publicar, que ele vai divulgar a fidelidade de Deus. Você tem feito isso? Eu te oriento, eu te motivo, à luz da palavra, que você faça isso. Aonde quer que você ande, nas redes sociais que você tem estado atuando, que vocês têm se envolvido, não esqueçam de enfatizar para as pessoas que vocês têm um Deus fiel. Em segundo lugar, que seria para nós aqui a segunda atitude, é reconhecer essa fidelidade em Deus.
Às vezes nós colocamos esperanças em coisas, em instituições, em pessoas, em governantes dos mais variáveis possíveis, mas esquecemos que, na verdade, temos que reconhecer que quem é fiel é Deus. Sabe por que Deus é fiel? Porque Ele tem um poder ilimitado. Mesmo um homem ou uma mulher que faça promessa, como ele não tem o poder ilimitado, ele pode não conseguir cumprir a sua promessa de fidelidade. Portanto, nós homens e mulheres somos até orientados a ser fiéis, nos esforçamos, nos empenhamos, mas nem sempre conseguimos em todas as áreas de nossa vida. Sempre podemos errar em uma dessas áreas. Não deveríamos, mas acabamos errando. O nosso Deus é diferente. É um Deus que é fiel, independente das circunstâncias. E nós precisamos reconhecer que Ele é fiel conosco, que Ele tem sido fiel conosco. Então, primeiro, eu divulgo, eu publico, eu proclamo a sua fidelidade. Segundo, eu reconheço isso para mim mesmo e para as pessoas. Eu reconheço que eu tenho vivido e que Ele é que tem me sustentado, mesmo que use pessoas, mesmo que use instituições, mesmo que use o seu emprego, a sua empresa, enfim, a junta diaconal que te ajudou em algum momento a igreja. Isso é fruto da fidelidade de Deus que você tem que reconhecer. E, em terceiro lugar, nós percebemos o salmista tendo uma postura de celebração. Dos versículos de número 5 a 7, ele diz assim: celebrem os céus as tuas maravilhas, Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. E no versículo 6 ele diz: quem é comparável ao Senhor? Já no 7, ele diz assim: Deus é soberano e tremendo na Assembleia dos Santos. Nós somos convidados a celebrar essa fidelidade do Senhor. O sentido aqui é de festejar, o sentido aqui é de nos estarmos juntos congregando, mesmo agora de maneira remota, nos grupos, no Facebook, na comunicação da sua igreja. É importante que você celebre essa fidelidade de Deus. Como é isso? Se você teve uma boa notícia, se você percebe a provisão chegando na sua casa, se você percebe pessoas de sua família, o seu meio sendo recuperada, você celebra dizendo: Senhor, louvado seja o teu nome pela tua fidelidade, porque o Senhor nos preservou a vida. Esse salmo aqui, ele já aponta para a graça de Deus em nossa vida. Eu quero avançar apenas em um versículo, que seria o versículo 14, a parte finalzinha do versículo 14 desse salmo, que diz assim: verdade e graça precedem ao Senhor. Por quê? Mostrando que o Senhor Deus, em suas promessas, Ele busca estabelecer em nossa vida também um aspecto que chamamos de soteriológico. Ele está pensando também na salvação do seu povo. Por isso, Ele é o Deus que manifesta a sua graça. Sabemos que Ele manifestou a sua graça em Jesus Cristo. Sabemos que Ele lançou a nossa culpa sobre Jesus e Jesus pagou por nós. E Ele é o Deus, então, fiel também nesse aspecto de cumprir o seu pacto para com o seu povo, a sua aliança para o seu povo. Jesus, na sua última ceia, diz que faria aliança conosco, que seria uma nova e eterna aliança. Que Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs da IPB aí em Baturité. Mas a todos aqueles que estão assistindo a celebração nessa noite, essa transmissão feita pelo pastor Ricardo e o seu conselho, nessa certeza de que nós temos um Deus fiel. Portanto, que você divulgue essa fidelidade, que você reconheça essa fidelidade, que você celebre essa fidelidade e que você saiba que a sua salvação é um presente dele, de um Deus fiel. Deus abençoe e te guarde. E mais uma vez, parabéns à IPB de Baturité por mais um aniversário, que já passou por vários desafios e vai passar por esse também, dessa pandemia, porque o Senhor é fiel e está cuidando de vocês.